Outubro de 1972. Periferia de Varna, Bulgária. O escavador de 22 anos, Raicho Marinov, cava uma trincheira em um canteiro de obras. A concha vira algo brilhante do chão. Marinov para a máquina, recolhe objetos estranhos, algumas pulseiras, placas, anéis, e os coloca em uma caixa de sapatos. Ele não é joalheiro, nem arqueólogo. Ele é apenas o rapaz trabalhador que achou que havia encontrado algo curioso. Ele levou a caixa para casa. Depois de alguns dias, decidiu ligar para o museu local. Raicho Marinov não sabia que em sua caixa de sapatos estava o ouro trabalhado mais antigo da história da humanidade. Mais antigo que as pirâmides. Mais antigo que a Suméria. Mais antigo que tudo que o mundo já havia encontrado. E essa descoberta levantou uma pergunta que a ciência deverá responder nos próximos 50 anos. Quem eram as pessoas que enterraram esse ouro? E qual é a relação delas com aqueles que hoje chamamos de búlgaros? Os arqueólogos trabalharam naquele local por quase 20 anos. 294 sepultamentos. Mais de 3.000 objetos de ouro, com um peso total de cerca de 6 quilos. Data: de 4.600 a 4.200 anos antes de Cristo. Mas uma tumba deixou até mesmo os cientistas mais experientes sem palavras. A tumba número 43. Dentro estava um homem com altura de 1,70 m a 1,75 m. No peito, placas de ouro. Nos braços, pulsas maciças. Ao lado, um cetro de ouro, símbolo da suprema autoridade. 1,5 kg de ouro em um único sepultamento. Pense sobre isso. Nesta única tumba havia mais ouro do que foi encontrado em todo o resto do mundo durante o mesmo período, incluindo a Mesopotâmia e o Egito. Quem era esse homem? Um governante? Um sacerdote? Um grande ferreiro, cuja autoridade sobre o metal se igualava à do rei? E mais importante, quem era o povo que criou a primeira civilização de ouro do mundo 1.500 anos antes dos faraós? A terra onde esse ouro foi encontrado não é apenas um ponto no mapa. É uma das principais interseções na história da humanidade. Olhe para a Bulgária de cima. Ao norte, o Danúbio e as vastas planícies que se estendem até a estepe. Ao sul, montanhas e o mar Mediterrâneo. A oeste, o coração dos Balcãs. A leste, o Mar Negro e a estrada para a Ásia. Tudo que se movia entre a Europa e o Oriente Médio, entre a estepe e o Mediterrâneo, passava por esta terra. Cada exército, cada caravana comercial, cada onda de migrantes deixou sua marca aqui. Agricultores da Anatólia, cavaleiros da estepe, trácios com tesouros de ouro, legiões romanas, godos e hunos, comunidades eslavas, a cavalaria do Khan Asparuh, exércitos otomanos, camadas sobre camadas, como os anéis de uma árvore antiga. E hoje, a genética pode ler esses anéis. O DNA dos búlgaros modernos abriga cada uma dessas camadas, e algumas delas conseguem surpreender até mesmo aqueles que pensavam conhecer essa história. Mas para ler essas camadas, não basta conhecer a história. A história é escrita pelos vencedores e está cheia de lacunas, mitos e mentiras descaradas. A genética não mente. Nos últimos 20 anos, os cientistas obtiveram ferramentas que as gerações anteriores nem podiam sonhar. O cromossomo Y transfere-se estritamente de pai para filho por milênios, quase sem mudanças. Esta é a linha paterna, que remonta a tempos imemoriais. O DNA mitocondrial é passado da mãe para os filhos. Esta é a linha materna, igualmente antiga e igualmente precisa. E, finalmente, o DNA autossômico, o genoma completo, toda a imagem de uma vez, todos os antepassados ao mesmo tempo. Os cientistas extraíram esses marcadores dos ossos de indivíduos que estiveram no solo por milênios. Eles coletaram amostras de centenas de búlgaros modernos de todas as regiões do país.
E quando eles combinaram os resultados, a história familiar da Bulgária começou a desmoronar. O que eles encontraram muda tudo. Vamos começar pela fundação mais antiga. Há cerca de 9.000 anos, pequenos grupos de pessoas começaram a migrar da Anatólia, hoje a Turquia, para a Península Balcânica. Eles trouxeram consigo o que a Europa ainda não conhecia: trigo domesticado, cevada, cabras e ovelhas. Eram os primeiros agricultores e mudaram para sempre este continente. Quando os cientistas extraíram DNA de sepultamentos neolíticos no território da Bulgária, o resultado foi claro. Essas pessoas eram geneticamente quase idênticas aos agricultores anatólicos. Elas não se misturaram com a população local imediatamente. Elas chegaram e trouxeram seu mundo inteiro. O trabalho de Sarno e colegas, publicado em 2025, mostrou a magnitude desse legado. 44% do genoma autossômico dos búlgaros modernos remonta a esses primeiros agricultores. Quase metade. A camada genética mais antiga e mais poderosa, depositada muito antes de quaisquer impérios ou conquistas. Mas os agricultores não chegaram a uma terra vazia. Milhares de anos antes do primeiro grão de trigo, as pessoas já viviam aqui. Caçadores-coletores do Mesolítico. Eles não construíram cidades e não deixaram escrita, mas deixaram algo mais duradouro: seu DNA. No monumento de Malk Preslavets, no nordeste da Bulgária, os cientistas descobriram que até 20% do genoma da população neolítica local pertencia a esses antigos caçadores. Isso significa que a mistura realmente ocorreu. Agricultores e caçadores não apenas se encontraram, eles formaram famílias. E os vestígios dessas famílias ainda estão vivos até hoje. O haplogrupo 1M423, uma das linhagens balcânicas mais antigas que remonta ao Mesolítico. O haplogrupo Fe13, praticamente um endêmico dos Balcãs, com idade estimada entre 9 e 10 mil anos no oeste da Bulgária. Esses marcadores não desapareceram. Eles passaram por todas as conquistas, todos os impérios, todas as catástrofes, e ainda estão presentes no DNA dos búlgaros modernos. Um legado silencioso daqueles que estavam aqui primeiro. Agora imagina. Há cerca de 5.000 anos, uma nova força chega do leste. Pastores da estepe pôntico-cáspica, uma vasta área entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Os arqueólogos chamam isso de cultura da cerâmica coajada. Essas pessoas domesticaram cavalos, construíram carruagens com rodas e falavam uma língua que se tornou ancestral de quase todas as línguas europeias. Eles não pediram permissão. Eles vieram e mudaram o mapa genético do continente para sempre. O trabalho de Sarno e colegas mostrou que o componente da estepe no genoma dos búlgaros modernos é de 43%. Não é um ruído de fundo. É uma parte fundamental do genoma. Lembre-se do homem da tumba número 43 em Varna. Ele viveu 1000 anos antes da onda da cerâmica coajada. Mas aquele mundo, o mundo da estepe, do metal e dos cavalos, absorveu sua civilização e reescreveu o futuro genético dos Balcãs. O antigo ouro ficou na terra. Sangue novo fluiu pelas veias. Os cavaleiros da estepe se misturaram com aqueles que vieram antes deles, agricultores e caçadores. E dessa mistura nasceu um povo cujo nome é conhecido por todos que abriram um livro de história antiga. Os Trácios. Aqueles que deram ao mundo Espartaco e a lenda de Orfeu. Mas quem eram eles geneticamente? Em 2019, a equipe de Modi e colegas extraiu o DNA de 25 pessoas enterradas em necrópolis trácias da Idade do Bronze no território da Bulgária. Homens, mulheres, crianças. Pessoas que viveram 3 a 4 mil anos atrás. O resultado foi claro. Todos os haplogrupos mitocondriais eram exclusivamente euroasiáticos ocidentais. O mais comum foi o haplogrupo H, 33%, quase como os europeus modernos. Nos mapas genéticos, os trácios estão exatamente no meio,
entre os agricultores anatólicos e os povos da estepe. Uma ponte viva entre dois mundos. Isso é exatamente o que se esperava de um povo nascido nesta terra. Mas aqui está o que surpreende. A contribuição dos trácios, como um componente genético separado nos búlgaros modernos, é de apenas 12 a 15%. Um povo que viveu nesta terra por milénios e apenas 1/10 do genoma. Porque os romanos chegaram aos Balcãs e Roma não apenas conquistou, misturou os povos em uma escala que o mundo nunca havia visto. A equipe de Olalde e colegas estudou o DNA antigo de cidades romanas balcânicas, Viminatium, Zadar e outras. Até 1/3 dos habitantes eram não locais. Eram migrantes da Anatólia Ocidental e do Levante Norte. Um médico da Antioquia, um comerciante de Esmirna, um soldado da Síria. O império movia pessoas por milhares de quilômetros. Eles vinham, se estabeleciam, formavam famílias. E seu DNA permanecia para sempre. A contribuição romano-anatólica no genoma dos búlgaros modernos é de cerca de 22%. 1 em cada 5 ancestrais genéticos dos búlgaros modernos veio aos Balcãs pelas estradas romanas. E então Roma caiu, e o caos inundou os Balcãs. Século III, IV, V, a era da grande migração dos povos. Godos do norte, Hunos do leste, Sármatas, Alanos, Gépidos. Confederações inteiras de tribos que se moviam pelos Balcãs, onda após onda. Olalde e colegas encontraram seu DNA em sepultamentos desse período. Pessoas com uma mistura genética da estepe e do norte da Europa, que não se pareciam com os trácios locais nem com os migrantes romanos. Eles estavam aqui. Eles deixaram ossos na terra balcânica. Mas aqui está o que é surpreendente. No século VII ao VIII, seu rastro genético desaparece completamente. Não há cromossomos Y nem DNA autossômico de populações balcânicas posteriores. Nada. Como se eles nunca tivessem estado aqui. Povos inteiros passaram por esta terra, destruíram cidades, queimaram províncias e não deixaram descendentes. Fantasmas que passaram pela história. E esta é uma lição importante. Nem todo conquistador deixa um rastro genético. Não é suficiente vir com uma espada. É preciso ficar e formar famílias. E foi então que vieram aqueles que permaneceram. Depois do século VI, os eslavos começaram a penetrar nos Balcãs. Mas não eram tropas montadas ou esquadrões militares. Eram comunidades. Povos inteiros deslocavam-se e iam para o sul. Homens, mulheres, crianças, idosos. Eles não traziam espadas, mas sementes. Não estandartes, mas língua, costumes, modos de vida. Eles povoavam as terras que estavam vazias após a queda romana e fincavam raízes. A genética confirma isso com uma precisão implacável. Sarno e colegas, em 2025, avaliaram a contribuição eslava no genoma dos búlgaros modernos. 56%. Não 15, não 20, 56. Isso não é um ataque ou uma conquista. É uma migração em massa que mudou o rosto genético de toda uma região. Aqueles que vieram com as famílias venceram aqueles que vinham com os exércitos. E esta é, talvez, a maior surpresa do DNA búlgaro, mas não a última. Na década de 30 do século VII, Khan Kubrat uniu tribos búlgaras dispersas em um único estado, a Grande Bulgária, que se estendia entre o Cáucaso e o Danúbio. Antes de morrer, ele reuniu seus 5 filhos e deu a eles um testamento que se tornou uma lenda. Um feixe de varetas que não pode ser quebrado juntas, mas facilmente se parte uma a uma. Mantenham-se unidos. Os filhos quebraram o pacto. A nação se dividiu. O mais velho, Batbayan, permaneceu na estepe e se submeteu aos azaristas. Kotrag levou seu povo para o Volga. Assim nasceu a Bulgária do Volga.
Asparuh liderou sua parte do povo para o sudoeste através do Danúbio. Em 681, ele derrotou os bizantinos e fundou o estado que existe até hoje, a Bulgária. Um povo espalhado do Volga aos Balcãs. Mas quem eram eles? Os livros didáticos, durante décadas, ofereciam uma resposta simples. Nômades de língua turca da Ásia Central, uma pequena elite guerreira que subjugou a massa eslava. Isso parecia uma axiomática. E então começou a falar o DNA. Nesheva e colegas fizeram o que ninguém fizera antes. Eles extraíram DNA mitocondrial dos ossos de pessoas enterradas em necrópolis medievais no território da Bulgária. Sepultamentos que foram atribuídos exatamente aos proto-búlgaros, não aos eslavos, não aos trácios, não aos colonos romanos. Eram pessoas que viveram entre os séculos VII e IX, na época do Primeiro Império Búlgaro. Guerreiros, mulheres, crianças de um povo que, segundo os livros didáticos, veio das profundezas da Ásia Central. O resultado foi impressionante. Todos os haplogrupos encontrados, H, J, T, U e outros, não tinham relação alguma com a Ásia Oriental. Nenhuma linhagem leste asiática. Nenhuma A, nenhuma C, nenhuma D, nenhuma F, nenhuma G. Nada que soe típico dos povos turcos e mongóis da Ásia Central e Oriental. Se os proto-búlgaros realmente fossem turcos que vieram do Altai, suas mulheres deveriam ter linhagens maternas leste-asiáticas. Essas linhagens simplesmente não existem. Elas simplesmente não estão lá. Talvez você dirá, o problema está na amostragem. Talvez o mtDNA seja apenas a linha materna e não reflita o quadro completo. Um ponto justo. Mas então, vamos olhar para a linha paterna. Karatianak e colegas realizaram o maior estudo do cromossomo Y dos búlgaros, 808 homens de todas as regiões do país. Se os proto-búlgaros eram turcos da Ásia Central, deveríamos ver os marcadores característicos, haplogrupos C, N e Q, típicos dos povos turco-idiomas da região Altai e Central Asiática. Nos cazaques, quirguizes e tuvinos, esses haplogrupos representam dezenas de porcentagens. Nos búlgaros, 1,5%. No total, todos os três juntos. É exatamente a mesma quantidade que encontramos nos franceses, alemães ou qualquer outro povo europeu. Um ruído de fundo, nada mais. A conclusão dos autores do estudo foi direta e inequívoca. Os dados não apoiam a hipótese de origem paterna comum entre os proto-búlgaros e os turcos da Ásia Central. Em outras palavras, não há conexão. Duas pesquisas independentes. Dois tipos diferentes de DNA. Uma e a mesma resposta. Mas vamos esclarecer a questão até o fim. Vamos olhar para as linhas maternas dos búlgaros modernos, não antigas, mas aqueles que vivem hoje. Se os nômades turcos realmente formaram o núcleo do etos búlgaro, ao longo de 13 séculos, suas haplogrupos maternos leste-asiáticas deveriam ter se acumulado a um nível significativo. Na realidade, as linhas mitocondriais leste-asiáticas, C, D e Z, entre os búlgaros modernos, representam 0,2, 0,4 e 0,1%, respectivamente. No total, 0,7%. Menos de 1%. Isso não é um legado de um povo, isso é um erro estatístico. Para comparação, entre os povos turco-idiomas da Ásia Central, as linhas maternas leste-asiáticas representam entre 30% e 60%. A diferença não é vezes, é ordens. Linhas paternas, sem conexão. Linhas maternas, sem conexão. DNA antigo dos proto-búlgaros, sem conexão. 3 golpes em um único mito. 3 linhas independentes de evidência. DNA antigo dos proto-búlgaros. Cromossomo Y dos búlgaros modernos. DNA a mitocondrial dos búlgaros modernos. Todas as 3 dizem a mesma coisa. Não há conexão com os turcos da Ásia Central. Mas então surge a pergunta que paira no ar há alguns minutos. Se os proto-búlgaros não eram turcos,
Então quem eram eles? A resposta começou a ser buscada por linguistas. Eles reexaminaram as inscrições antigas búlgaras e o chamado Nome dos Cães Búlgaros. Os resultados desafiaram a versão tradicional. As estruturas gramaticais desses textos não se encaixam na família linguística turca, mas eles revelam paralelos com as línguas iranianas orientais, Pamiri. Na língua búlgara moderna, centenas de palavras da área de parentesco, partes do corpo, lexical cotidiano, não podem ser explicadas por raízes eslavas ou turcas, mas têm paralelos diretos em línguas iranianas. Palavras que sobreviveram a 13 séculos de eslavização. Palavras que se recusaram a desaparecer. O debate não está fechado, mas a genética e a linguística cada vez mais apontam para a mesma direção. A imagem mais provável que emerge dos dados genéticos e linguísticos é a seguinte. Os proto-búlgaros eram um povo euroasiático das estepes que se formou no espaço entre o Mar Negro e o Cáucaso. Não turcos do Altai, mas provavelmente uma população de língua iraniana, cuja pátria é associada a Bactria e Pamir. E aqui está o importante. Não eram um pequeno grupo de cavaleiros, nem um punhado de guerreiros que submeteram uma massa eslava. Em uma carta do Khan Khazar José, datada do século X, é dito claramente: os búlgaros eram mais numerosos que os Azar, numerosos como a areia do mar. O estado de Kubrat se estendia por uma vasta área entre o Cáucaso e o Danúbio. Após seu colapso, partes distintas desse povo foram capazes de fundar vários estados independentes a uma grande distância um do outro. Um pequeno grupo assim não divide um continente. Era uma verdadeira nação. Uma nação da estepe, euroasiática. Uma nação cuja história foi distorcida por um rótulo estranho. Agora, vamos juntar tudo e olhar para a imagem genética completa. Em 2025, Sarno e colegas publicaram um estudo mais detalhado até hoje sobre o DNA autossômico dos búlgaros. 38 pessoas de 7 regiões do país, mais de 370 mil marcadores genéticos. O resultado: 44% do genoma remonta a agricultores anatólicos, 43% a pastores da estepe da Idade do Bronze e 10 a 13% a caçadores-coletores mesolíticos. 3 fluxos antigos que se fundiram em um único povo. Nos mapas genéticos, os búlgaros modernos estão mais próximos dos romenos, macedônios do norte e gregos continentais. Não aos turcos. Não aos povos da Ásia Central. Aos seus vizinhos nos Balcãs. E mais um detalhe importante. Dentro da Bulgária, não foram encontradas grandes diferenças genéticas entre as regiões. De Sofia a Varna, do Danúbio aos Ródopes, é um povo geneticamente homogêneo. Mas um mistério ainda não foi resolvido. E isso perturba tanto geneticistas quanto historiadores. Sabemos que os proto-búlgaros eram um povo euroasiático das estepes. Sabemos que eles não eram turcos. Mas destacar sua contribuição genética específica nos búlgaros modernos, separá-la do fundo geral da estepe, é quase impossível. O problema é que a onda da cerâmica coajada da Idade do Bronze, sármatas, alanos e proto-búlgaros carregam marcadores genéticos semelhantes. Eles são todos do mesmo mundo da estepe. Seus sinais se sobrepõem. Para desvendar esse nó, é necessário algo: dados de todo o genoma dos sepultamentos de elite búlgaros dos séculos 7 a 10. Túmulos de cães búlgaros, guerreiros, nobres. DNA de pessoas que podemos identificar com certeza como proto-búlgaras. Até agora, tais dados não estão disponíveis. Mas quando eles aparecerem, e aparecerão, isso pode reescrever tudo o que sabemos. A última camada do palimpsesto está esperando para ser lida. Assim, aqui está o que sabemos. O DNA dos búlgaros modernos é um palimpsesto vivo, no qual, por milénios, dezenas de povos escreveram suas linhas. Caçadores do Mesolítico que chegaram aqui primeiro, agricultores da Anatólia, cavaleiros da estepe. Trácios, que se tornaram a ponte entre dois mundos,
colonos romanos. Comunidades eslavas que deram mais da metade do genoma. E os proto-búlgaros, um povo euroasiático enigmático cuja verdadeira história apenas começa a se desvendar. Todos eles se encontraram nesse cruzamento e tornaram-se um só povo. Lembre-se do escavador Raicho Marinov e sua caixa de sapatos. Ele nem suspeitava que estava em uma terra que absorveu toda a história da Eurásia. O que mais o surpreendeu? Os 56% eslavos ou a total ausência de marcadores turcos nos proto-búlgaros? Escreva nos comentários. Inscreva-se para não perder o próximo episódio. Estamos apenas começando.